Olá, nossas saudações fraternas para você. E estamos iniciando mais um estudo de um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 33. Então vamos aproveitar esse início e vamos rogar a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos ampare, nos oriente, para que possamos ser fiéis nos comentários que aqui fizermos e que possamos absorver em espírito e verdade, à luz da doutrina espírita, tudo aquilo que estudarmos nesta reunião virtual de hoje. Fica conosco, Mestre Jesus, e com a tua permissão, nós iniciamos os estudos desta reunião. Que assim seja. Então vamos lá, né? Lembrando que isto que você está assistindo agora é uma gravação, tá? Porque neste momento, nessa segunda-feira, nós estamos presencialmente lá no CESUS. Mas, para você que está aqui acompanhando o estudo online, acompanhando essa gravação, vamos então iniciar o nosso capítulo número 33, com o título de Aprendizado. Então vamos ler e fazer os comentários devidos. Vamos iniciar o nosso texto, que já está aqui na minha tela. Então vamos lá. Iniciando então o capítulo 33. Amaro e família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Então vamos lembrar, gente, que no capítulo anterior a gente estudou que o Júlio, aquele menino, quando ele completou 1 ano de idade aproximadamente, ele começou a ter infecções e desenvolveu croup na região da garganta, precisava de medicamento, mas ia desencarnar de qualquer jeito. Aí o enfermeiro Mário Silva foi lá para tratar dele e ele tinha uma antipatia enorme pelo garoto devido a encarnações anteriores. E antipatia também pela Zulmira e pelo Amaro, os pais do garoto, também relativo a encarnações anteriores, e no caso da Zulmira, além da encarnação anterior, nessa também, né? E o próprio Amaro. Bom, mas aí quando esse enfermeiro foi lá aplicar o remédio, né? Aplicar o, o soro, digamos assim, no garoto, né, no Júlio, ele pensou, é uma chance que eu tenho de me vingar se eu fizer essa criança desencarnar. Mas ele não fez. Ele agiu, ele pensou, mas ele não fez. Então, ele agiu profissionalmente, aplicou o medicamento correto, mas mesmo assim, o garoto desencarnou. Estava na pauta do garoto desencarnar naquela ocasião mesmo, né? Mas ele pensou em abreviar a desencarnação dele, né? Mas ele não fez. Mas pelo fato do enfermeiro ter tido esse pensamento, aquilo ia afetar a consciência dele, ia ficar com um drama de consciência e aumentando o remorso. Mas, então vamos voltar aí ao texto nesse capítulo de hoje. Eu vou ler de novo para a gente pegar a sequência, né? Amaro e família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta, ou seja, enrolavam em pano, né, o garoto, né, na forma hirta, ou seja, sem movimento, né, já estava morto. Quando rumamos de volta ao largo da bênção. Então, os espíritos que estavam ali retornaram com o Júlio, o espírito que já havia se separado do corpo, o corpo morreu, foram levá-lo de volta ao plano espiritual, ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Então, aquela última reencarnação dele ali, com aquela reencarnação que teve os problemas no corpo físico, né, que foram gerados por ele mesmo a partir do corpo espiritual, o corpo físico, aquela doença drenou todas aquelas imperfeições que tinham ali, né, no perispírito. Então, quando o seu perispírito agora já havia sido totalmente reconstituído, quando ele voltou para o plano espiritual, ele voltou livre. Ele já havia quitado todos os seus débitos em relação àquela encarnação que ele havia se suicidado. Então, ele já voltou livre, o seu corpo espiritual já não tinha maiores problemas. Por isso que ele voltou tranquilo.
né? Sem sofrer mais nada. Já tinha expiado tudo aqui na Terra, né? E a expiação é dada na Terra. Enquanto as nossas irmãs perguntavam ideias, desculpa, gente, com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Estava aliviado, né, do sofrimento. Clarencio informou para este moço. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da fenda que trazia nos delicados tecidos da alma. Carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando de certos males nela adquiridos. Então, via de regra, quando nós temos doenças aqui na Terra, está se exteriorizando no corpo físico, na verdade está drenando toda aquela parte da doença que está no corpo espiritual. Então, o corpo espiritual está se curando, está sendo drenado aqui para a Terra. Então, quando a pessoa desencarna, né, já volta livre para o plano espiritual. E lembrando que agora, né, estes espíritos, inclusive, né, o Júlio, que acabou de desencarnar, eles estão agora no lar da benção, né? E com isso, o Júlio ele fecha um ciclo que iniciou quando ele se suicidou na época da Guerra do Paraguai. Então, gente, olha quantas reencarnações que ele precisou para quitar aquele débito. E foram reencarnações expiatórias. Então, aí a gente pode observar a diferença entre expiação e prova. Nosso planeta de expiações e prova. Quando o espírito reencarna aqui em expiação, ele está quitando débitos. Ele está quitando débitos anteriores. Aí, com esses débitos quites, quando reencarna para ter uma prova, ele pode evoluir, pode continuar na sua evolução, né? E agora ele já estava quites com a sua consciência, onde está a lei divina, né? Ele, na próxima encarnação dele, ele já vai ter uma vida sadia. Claro que ele pode errar, né? Mas a encarnação já vai ser vai ter um corpo sadio, vai ter boas possibilidades de progredir se ele quiser, né? Vamos voltar ao texto. Isso quer dizer, o ministro, porém, cortou-me a palavra, acentuando. Isso quer dizer que Júlio Doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando o merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que sim. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para que a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e o Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Então, ele está nessa outra reencarnação, ele vai reencarnar naquela mesma família, ele vai ser filho da Zulmira, filho do Amaro, e vai ter contato com o enfermeiro Mário Silva. Então, só que agora ele já está aqui perante a lei, né? Então, agora, dependendo de como que ele levar a sua vida nessa próxima encarnação, ele vai poder progredir, vai ter todas as condições de consciência limpa para isso, né? De consciência tranquila para isso. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo e a paralisia. Sim, confirmou o orientador. Por vezes, é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio
que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acentuou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases da nossa evolução, somos imantados à teia da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência. E aí, né, nessa explicação aí, o Clarencio diz a respeito das situações penosas, mesmo assim, como, por exemplo, corpos disformes, né? Aos olhos da existência física, isso é uma crueldade, mas na visão espiritual, é uma chance de reparação, é uma chance que aquele espírito está se reparando para com as leis divinas, né? Ou seja, está quitando os seus débitos para numa próxima reencarnação poder vir a voltar a progredir, né, a evoluir-se espiritualmente. Ante o nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, ou seja, variadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe, esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representem, em verdade para nós, alguns decênios, né, algumas décadas de renunciação na Terra, em confronto com a vicissitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Então ele pode até passar por dificuldades na encarnação, pode passar até dificuldades na encarnação inteira, mas se ele se dedicar ao trabalho, se dedicar ao progresso, mesmo com essas dificuldades, na visão espiritual ele vai entender, puxa vida, o que é que são alguns anos? Né? Mesmo se for a encarnação inteira, eu já estarei, né, trabalhando a minha felicidade por séculos ou milênios, ou mesmo pela toda a eternidade, restante da eternidade, né? Olha só a bondade divina, né? Que às vezes por um trabalho assim mais exigente que a gente progride muito mais. Aí continuando aí no texto, se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarencio otimista. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. E aí a gente pensa, né? Se nós não compreendermos as leis divinas, não adianta ficar falando a respeito delas não adianta a gente ficar debatendo. Se a gente não compreende, não adianta. Nós precisamos compreender, né? Como, por exemplo, se a gente está conversando com alguma pessoa, não adianta ficar tentando explicar a reencarnação a alguém que não conhece os princípios espíritas. Não adianta. Então a pessoa precisa conhecer os princípios espíritas para depois a gente começar a conversar e entender sobre a reencarnação, né? E como é que a gente adquire os princípios, os verdadeiros princípios espíritas? Isso não se adquire indo assistir palestra, não. Não dá. A gente pode assistir um monte de palestra espírita que a gente não vai adquirir em nós, né, ficar em nós,
esses princípios. A gente não vai assimilar em espírito e verdade. A gente pode até ouvir falar, não, que bonito e tal, e a gente fica só imaginando aquilo, mas a gente não vai ter a certeza. Então, isso não se adquire em palestras públicas, isso não se adquire apenas lendo livros, né? Mas se adquire lendo livros e refletindo sobre o que leu, ou assistindo uma palestra, participando de um grupo de estudos e refletindo sobre o que foi falado. Se a gente não refletir, a gente não vai assimilar, a gente não vai introjetar em nós. Então não adianta a gente participar de 20, 30 grupos de estudo, assistir um monte de palestra, ler um monte de livro, se a gente não refletir sobre a mensagem. Quando a gente reflete, a gente assimila. Por isso que é importante a gente ler livros espíritas de boa procedência, né? De autores confiáveis e refletir naquilo. Principalmente as obras básicas. Não adianta só a gente ler livro dos espíritos, ler livro dos médiuns, etc. Mas a gente precisa refletir tudo o que a gente lê. Então vamos continuar. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar, não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que isso nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse Hilário pensativo, como a vida reclama no refazimento da paz a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zulmira, após indispor-se com Silva. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos circuitos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento, a se lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na passagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Então, gente, aqueles mesmos espíritos que levaram Júlio a cometer suicídio são aqueles que participam do seu reajuste agora nessa reencarnação. É a Zulmira, é o próprio Amaro que estava envolvido, o Júlio, o Mário Silva, estão todos ali novamente. E continua o André Luiz falando. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou. Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o seu coração. E, efetivamente,
todos nós, e mandamos em espírito as pessoas, lugares, objetos aos quais se liguem aos nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico. Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. Ferroviário na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais. E, ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando, na personalidade de Armando, lá na época do Paraguai, né, caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Então, relembrando, né, o Júlio era amigo de Esteves e de Armando, lá na época da Guerra do Paraguai. Né? Eles eram amigos, mas um foi traindo a confiança do outro. E o Júlio foi o único que suicidou. Por isso, ele teve a maior dívida entre os três. Ele foi o mais comprometido entre os três. Mas os outros, eles também precisam se reajustar perante a lei. A maioria das pessoas com quem nos deparamos são espíritos que estão vinculados a nós por ações do passado. Né? Inclusive a própria Zulmira, ela foi o pivô do suicídio do Júlio na encarnação na época do Paraguai. Então, aqueles espíritos estão todos envolvidos, e isso é geralmente o que acontece com a gente, né? As pessoas com quem a gente convive, no nosso, via de regra, tá? No nosso lar, no nosso trabalho, na escola, pessoas que a gente conhece e tem mais contato, via de regra, são espíritos com quem nós convivemos no passado e que nós estamos ali nesse contato para o devido reajuste. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria lido dessa forma Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada, ponderei com objetivo de estudo. Sim, isso acontece com a maioria dos moços. Em ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pedia o retorno ao mundo. E, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava consoante o acordo por ambos levados a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Então, gente, o Armando e a Odila, eles planejaram lá no mundo espiritual, planejaram o seu casamento aqui na Terra, na sua encarnação. Né? Lá, o casamento entre os dois foi planejado lá no mundo espiritual. E nos sonhos, reencontrava, né? O Júlio reencontrava Júlio, né? Nos sonhos reencontrava o Júlio, porque o Júlio ainda estava no plano espiritual, não tinha reencarnado, então durante o sonho, desprendimento
né, a emancipação da alma, eles iam para o plano espiritual e reencontravam Júlio. O Amaro era uma pessoa de bem, né? Ele queria se reparar. Aí veio o primeiro filho, né? Naquela condição conturbada, não dava para ser o Júlio. Então foi encaminhado a Evelina, né? Aquele espírito que era lá, não vou dizer uma rima de família, mas estava lá para dar sustentação espiritual para a família, para melhorar o clima psíquico familiar. Aí depois que veio a Evelina, aí vem o segundo filho, aí vem o Júlio, né? Por quê? Porque o Júlio, por que o Júlio não pode ser o primeiro filho? Né? Porque o ambiente psíquico precisava ficar melhor. E o Júlio precisava de um tempo maior para a preparação dos seus pais e dele também. Né? Talvez, se o Júlio viesse primeiro, fosse o primeiro filho, a casa deles poderia se perturbar muito. Né? Podia haver um desentendimento muito grande entre eles. Né? Por isso, a Evelina veio primeiro, porque ela era uma âncora da família, ela era um espírito, né, mais equilibrado. Então vamos continuar aí, né, gente? Este ponto de nossa conversação, lembrei respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes, se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionado por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por subitânea, né, repentina loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Então, muitas das vezes, a gente pode entender isso aí, né? Ver na prática, que muitas das vezes a gente não entende, puxa vida, fulano lá, tão jovem, já tiveram filho, a menina lá tão jovem já engravidou, como é que pode? Né? Ela já tinha conhecimento das coisas, porque hoje em dia a garotada tem conhecimento de tudo, né? Sabe como, né, que vai engravidar? Sabe, tem o conhecimento. Aí foi lá, né? E engravidou assim. Pode ser, não estou dizendo que todos os casos sejam isso, mas pode ser a influenciação espiritual também. Por isso, gente, que o jovem, o garoto, a garota, devem ser muito orientados espiritualmente. Precisa dar uma formação moral, à luz do espiritismo, principalmente, para começar a entender, refletirem a respeito disso e ter uma condição de mais equilíbrio para poder enfrentar essas situações com mais discernimento, né? E ter uma reencarnação, aliás, uma encarnação, é uma reencarnação melhor, né? Com mais possibilidade de crescimento. Então, continuando aí. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com isto. Né? Que só a realidade consegue tratar com isto. Agora, olha só que importante. Ó. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode, olha só, pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Não quer dizer que sempre vai se expressar, mas pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Então, num planeta igual o nosso, né? Num planeta de expiações e provas como o nosso, em que estamos encarnados, a grande maioria das uniões conjugais tem suas motivações no passado.
A grande maioria, né, dos casamentos, das uniões conjugais que ocorrem aí, aqui na Terra, tem a sua origem, né, é, com motivações lá no passado. São espíritos que se reencontram como cônjuges e filhos para os reajustes necessários, impostos por débitos mutuamente contraídos em experiências anteriores. Não é débito só de um, não. Né? Os dois têm débitos contraídos aí que precisam ser acertados. Aí, dessa maneira, né, o anseio pela união conjugal, sentido por muitas pessoas, pode ser o resultado de intensas vibrações de espíritos que, no plano espiritual, aguardam o momento de retornarem ao mundo físico por seus intermédios. Né? São espíritos que devem se reencontrar para o reajuste. Nos momentos de desprendimento do corpo durante o sono físico, essas pessoas se encontram com seus desafetos de outrora, né, lá no plano espiritual, né, aqueles que estão desencarnados ainda não reencarnaram, os quais lhe cobram a oportunidade reencarnatória. Vamos, você tem que me dar uma chance de reencarnar, né? Ou seja, você precisa engravidar, né? Você tem que ter filho, né? Ou então, fala com o casal, vocês dois precisam me receber. Vai lá, casa com ela, casa com ele, né? Vão proporcionar, né? Vocês precisam estar juntos, né? Para eu renascer, né? Então, quando eles estão em vigília, né? Ou seja, estão acordados fora dos sonos físicos, eles recebem as impressões desses reencontros através do sono e o desejo de reconciliação se manifesta, né? Fazendo ansiarem por uma união conjugal, né? Que possibilite a reencarnação daquele espírito. Então, vamos voltar aí para o texto mais um pedacinho, pelo menos, né? Refletindo nas lutas da alma, a tirar das experiências da vida, com tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança, antiga questão, habitualmente que me vinha à cabeça. Então agora, gente, o Clarencio, ele explica para o Hilário e para o André Luiz os reencontros aqui na Terra, né? Que a nossa condição num mundo de expiações e provas, ela é muito difícil. A colheita a colheita que a gente faz aqui na Terra ainda é de frutos amargos. Né? Por exemplo, nesse capítulo que a gente está vendo aí, de todos os três espíritos ali envolvidos, o Amaro era o que mais se preparou para a reencarnação. E o Júlio carregava o sentimento de culpa. Né? Quem procurou, lembra lá no início do livro, na época da Guerra do Paraguai, quem é que procurou o Júlio, que estava trabalhando, Júlio estava lá no serviço dele, trabalhando, ele foi para trabalhar lá para não ter o contato com a Lina Flores, né, que elas unidas, não é isso? Então, quem procurou o Júlio no serviço foi a Lina, né? E o procurou de noite, ele estava trabalhando de noite para não ter mais encontro com ela, não, limitar essa possibilidade, mas ela procurou lá, né? Lá no quartel, para tentar que ele tivesse um relacionamento com ela. Né? Ele sentia uma atração com ela, então ela foi lá. Né? Se ele tinha uma queda por ela, né? Ela foi lá, pronto. Aí ele não resistiu, né? E foi. Né? Era um jovem. Né? Aquela ânsia de chegar lá. Ela foi o pivô. Então vamos continuar. Agora ele vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar dos anjos da guarda. Né? E os anjos da guarda inquirir? Né? Diante da surpresa que nos assombrou ao semblante de nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina,
seguem-nos a longa estrada evolutiva, desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema vitória celeste. Aliás, a suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar-se a um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta e preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Então aí, gente, a gente vai ver lá no livro dos Espíritos que o anjo da guarda, né? Aquele nosso espírito, o anjo da guarda, ele não fica 24 horas ao nosso lado, não está exclusivamente ali por nossa conta, não. O anjo da guarda, ele nos ajuda. E quando ele nos ajuda, ele progride também. O anjo da guarda não é um espírito puro. Não é um espírito puro, não. A gente chama anjo da guarda, anjo. Não é anjo no sentido de espírito puro que atingiu a perfeição. Não. É um espírito de evolução superior à nossa. Né? Mas ele, o anjo da guarda, progride também. Ele nos auxilia, mas ele vai auxiliar outro também. Não está ali 24 horas à nossa disposição, não. Né? Ele nos auxilia como? Nos intui para o bem, né? Nos intui a fazer boas coisas. Agora, vamos prestar atenção, um comentário aqui entre nós. Né? Anjo da guarda é diferente de mentor espiritual. Às vezes a gente pode até confundir. O meu mentor me falou isso. Principalmente médium, né? Médium costuma falar muito isso. Meu mentor falou isso, meu mentor falou aquilo. Tudo bem. O médium pode ouvir, pode ver o seu mentor falar, mas mentor não é anjo da guarda, tá? São espíritos com tarefas diferentes. O anjo da guarda vai nos instruir para o bem, vai estar ali, alguns momentos conosco, nos intuindo para o progresso, para a gente ter o nosso trabalho de progresso, né? O mentor espiritual é quando nós temos uma atividade no bem, por exemplo, uma atividade no centro espírita, no centro de Umbanda, por exemplo. Então, a gente tem uma missão com a coletividade, uma missão coletiva com outros. Aí é o mentor espiritual que está ali, né? Nós não temos um anjo da guarda exclusivo, então é diferente, tá? Anjo da guarda e mentor. O anjo da guarda nos intui para o bem, né? Nos dá bons conselhos, e o mentor espiritual também. Porém, o mentor espiritual, ele vai ficar ao nosso lado, ele vai trabalhar conosco ou através da gente, mas num trabalho coletivo para vários outros, um trabalho no centro. Pode ser centro de Umbanda, né? Centro espírita, para o mentor, né? Então, vamos voltar ao texto, né? Já estamos avançando aí no nosso horário. Vamos voltar aí ao texto. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está
com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. Vou melhorar minha visão aqui, né? O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões, e talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo o assunto, demandava elucidação mais ampla, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. E por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente do amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere do férreo egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós. Não obstante, condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza. E fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes, né? Numes são os deuses, né? Os deuses do paganismo. E cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis de vida. Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Então é aquilo, né? O anjo da guarda não é um espírito perfeito. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia,
ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização dos sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos da guarda não combinam entre si. Ou ainda façamos uma oração para os anjos da guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Então, gente, esse trecho aí que nós lemos assim, mais sem fazer tantos comentários, à primeira vista pode até parecer que está em contradição com o Livro dos Espíritos, mas não está não, ele não é contraditório ao Livro dos Espíritos. Está dizendo que nenhum de nós está abandonado. Nenhum de nós está abandonado. De qualquer faixa evolutiva que nós pertençamos, nós não estamos abandonados. Vou trazer alguns casos aqui. Mas, por exemplo, nem todas as mães têm condições morais de ser mãe. Já reparou? Nem todas as mães têm condições morais de ser mãe. Aprontam um monte de coisa com os filhos, com o bebê, joga a filha até na lata do lixo. Né? Será que aquele espírito superior, que é o anjo da guarda dela, está influenciando ela para isso? Que espírito está ligado a ela, podendo influenciá-la para isso? Não é um espírito tão superior assim. É um espírito superior a ela, né? Mas não é tão superior assim. Então, está entendendo? Depende do grau de evolução espiritual do encarnado, que vai ter um outro espírito ali que pode atuar como seu anjo da guarda. Tá, vamos continuar aí, tá, pessoal? Chegamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente, a lei funcionou exata, não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles? Então está perguntando, né? Porque teve aquela interferência do enfermeiro Mário Silva, em que ele foi lá para aplicar o remédio no Júlio, quando estava encarnado, mas ele estava até desejando que ele desencarnasse. Então, nesse livro, né, os bons espíritos relatam que estavam vendo sair dele, né, do enfermeiro, digamos assim, algo escuro que envolvia o medicamento, né, para, digamos assim, envenenar espiritualmente o medicamento. E do jeito que o Júlio estava tão debilitado, aquelas emanações negativas, aquele desejo de vingança do enfermeiro quando aplicou o medicamento dele, só aquilo, né, aquele ódio, né, aquele desejo de vingança, externado na forma espiritual daquelas nuvens escuras, né, que estavam envolvendo o medicamento, podia fazer o garoto desencarnar. Mas ele teve a proteção do Clarencio, que evitou que isso acontecesse, isolou essas influências espirituais negativas. Então, embora o enfermeiro tenha pensado, ele não fez, ele aplicou o medicamento correto, mas se não tivesse havido a interferência espiritual ali, a proteção espiritual, ele poderia ter desencarnado antes. Mas devido a essa proteção espiritual, ele desencarnou na hora exata mesmo, né? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. Ele deixou claro. Vamos continuar. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentio. Se não estivéssemos juntos dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido, né? Porque ele tinha que desencarnar mesmo. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Então, os pensamentos negativos do Mário Silva não atingiram o Júlio, por causa da proteção espiritual que estava ali.
Mas aquela parte negativa voltou para o próprio Mário Silva, que estava com aquele ódio, aquilo voltou para ele, né? E o afetou negativamente. Como? Na forma de remorso. Ele ficou com remorso depois, né? Então, olha só como que, quando a gente deseja mal para alguém, a gente é afetado com aquilo. Somos os primeiros a ser afetados. E para quem a gente dirigiu, pode ser afetado ou não, vai depender do mérito do outro, né? Então, vamos lá. Deixa eu repetir esse trechinho. Se não tivéssemos junto dele, né, junto do Júlio, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com o evidente propósito de matar. E, em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. Lembra que ele ouviu lá a voz dizendo assassino, assassino? Era ele mesmo, era a consciência dele. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a, bondoso, e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida, de acordo com nossas próprias obras. E aí são as palavras de Paulo de Tarso, né? A cada um segundo suas obras. Não há vítima, não há vitimismo. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente passa, né? Nós somos responsáveis pelas nossas próprias aflições ou nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então é mais ou menos isso que gostaríamos de ter comentado aí nesse capítulo, já tem aí quase 52 minutos. Então nós vamos encerrando esse nosso trabalho de hoje, agradecendo aí a sua participação, né? E esperando que no próximo capítulo você possa estar aqui conosco ou presencialmente no SESUS. Então vamos nos despedir, vamos rogar a Jesus o teu incondicional amparo, principalmente nos nossos momentos de dificuldade, para que a gente possa unir forças, coragem, incentivo, para que nós possamos enfrentar os nossos reparos, né? Aquilo que precisamos reparar perante a lei. Mesmo uma expiação, uma prova, nós te pedimos essa ajuda, essa força, essa coragem. E queremos também pedir para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para as pessoas que passam pela nossa tela mental. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espíritos amigos. Pessoal, então uma boa noite e até a próxima oportunidade. Já estamos quase terminando o livro, hein? Até a próxima, até a segunda que vem.